Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tayane Pedroso, tô aqui para mais um vídeo hoje. Vou, sem enrolação, começar a contar a história. A minha intenção aqui não era, na verdade, expor ninguém, só que é o seguinte, eu não queria expor ninguém e me exporam. Então, já que me exporam, eu preciso ter o direito de defesa e aqui seria uma das únicas formas de me defender, porque as pessoas estão totalmente dane-se pra mim e pra minha opinião. Mas enfim, vamos pra história. Semana passada, na quinta-feira, era a inauguração do supermercado que a gente trabalha. Na quarta-feira, antes dessa quinta, a gente falou, vamos organizar a casa, que daí, a partir de amanhã, a gente vai ter que trabalhar, você, o Rodrigo, no caso, vai ter que trabalhar muito mais. Então, eu falei, vamos organizar a casa, que daí você fica um dia de folga sem fazer nada dentro de casa. Ele tinha folga na quarta, então a gente fez as coisas. E ele pediu se eu queria ir na casa da mãe dele, mesmo estando cansada, mesmo estando com dor, né? Enfim, mesmo estando assim, cansada e não estando disposta, eu fui para agradar ele, para ceder uma vontade dele. Cheguei lá, como é povo do sítio, estavam trabalhando no sítio, cheguei lá, começamos a falar sobre Natal, né? Eu e ele. Falei que o Natal, nos últimos anos, tinha sido um Natal muito difícil, que eu não senti tanta magia, que eu queria que fosse assim, né? Eu queria que tivesse uma magia, a gente pudesse fazer alguma coisa diferente. Eu sou de uma família tradicional, ele nem tanto. Então, assim, minha família vai na missa, usa roupas, assim, boas, por mais que a gente não vai sair de casa e tudo mais, né? Pra prestigiar o dia. E a família dele é só mais um dia e pronto. E aí, eu não sei se ela me ouviu falando isso, e aí ela achou ruim quando ela veio pra dentro. É, ela já começou a xingar. Eu percebi que ela falou num tom agressivo com a gente, comigo, principalmente, de que o Natal esse ano deveria ser de oração, porque tava todo mundo se odiando entre as famílias. Eu fiquei quieta, porque assim, a minha mãe sempre me ensinou a respeitar os mais velhos. Mas enfim, eu, né, não falei nada, também nem me cabia falar alguma coisa pra ela, né? E aí, é, em seguida, né, logo a gente já tomou café, jantou e foi dormir. E aí ela, no final da noite, né, eu já tava praticamente na cama, ela pegou e ia mandar uma mensagem pro filho dela, no caso, o meu marido. Se é que podemos chamar de marido uma pessoa que fez o que ele fez, que estão fazendo comigo, mas vamos pra história. Aí a minha irmã nesse dia tinha pegado um dos celulares dele emprestado, porque o dela tava sem bateria, né? E como o dela tava sem bateria, ela pegou emprestado e colocou uma foto dela no perfil do WhatsApp dele, porque aí, se por exemplo o chefe dela mandasse mensagem, ele saberia que era ela e não um homem, né? Porque se a gente tem um WhatsApp, tá, enfim, né? Ela colocou a foto dela para ela poder se identificar, porque ela não colocou o chip dela no celular dele. No final da noite, a mãe dele queria mandar uma mensagem para ele, então eu já não podia ver a mensagem, já não podia ver, porque ela estava do lado dele, então ela poderia muito bem mostrar o que ela queria ou falar o que ela queria falar. Mas ela preferiu mandar uma mensagem, ela achou ruim a foto da minha irmã no perfil do WhatsApp dele e mandou ele vir falar, tirar satisfação comigo. Eu simplesmente, a hora que ele chegou no quarto e começou a falar sobre, eu falei assim: olha, a minha irmã pegou o celular emprestado, você emprestou. Então vá lá e tira a satisfação com ela. Você tem o telefone dela, você fala com ela. Ele foi meio rude comigo nesse momento. Eu peguei a chave do carro, minhas coisas e falei que ia embora. Ele não permitiu, enfim. Esperamos até outro dia, né? Eu tava muito magoada ainda,
né? Tinha chorado bastante, né? Naquela noite, naquela manhã, a mãe dele simplesmente não se importou com o fato de eu estar chorando, ela só se importou com ele. E a gente tomou café naquele dia e aí a gente veio para inauguração, às 10 horas mais ou menos. Como tava super lotado, eu não gosto de ficar esperando em fila, né? Então, assim, eu falei, me deixa aqui que eu vou pegando as coisas e depois que você estacionar, você me encontra ali nas primeiras fileiras. E aí eu saí do carro, eu imaginei que a mãe dele também sairia do carro, porque ela veio junto para fazer compras. E ela não saiu. Eu peguei as minhas coisas, nem olhei para trás. Porque o carro era meu, eu não fui ignorante com ele, eu não fui rude com ele. E se eu fosse, também era esposa dele, eu tinha todo o direito. Mas enfim, eu esperei, eu fui indo devagar, né, até o caminho da porta, esperei ela aparecer, acho que ela apareceu uns 5, 10 minutos depois. Ela pegou um carrinho e foi. Só que assim, eu não gosto de andar devagar no mercado. Eu sou aquela pessoa que pega, vai pegando as coisas assim, olha o preço, pega as coisas e enfio no carrinho e se mando. Não fico olhando 2 horas preço de supermercado, não. Quando começou a dar perto das 11, 11 e pouquinho, eu falei pra ele, ó, eu quero ir pra casa, preciso ir pra casa pra poder fazer almoço. Minha mãe chega às 11h30, minha irmã chega meio-dia. Quando elas chegam, eu sempre tô com o almoço pronto, né? E pra ele também era a mesma coisa. Quando ele chegava pra almoçar, o almoço dele sempre tava pronto. Né? Porque agora eu tô afastada por causa do Covid. Enfim. Né? Deu 11 e pouquinho, eu fui pra casa, troquei de roupa e comecei a fazer o almoço. Ele colocou arroz fritar e eu coloquei o restante das coisas, carne, macarrão e feijão. Aí eu fui pegar a cebolinha pra cortar, fui pegar temperinho, fui pegar essas coisinhas pra fazer o tempero e molho da carne e do macarrão e tudo mais pra deixar prontinho. Nisso, o arroz já tava cozinhando e queimou. E ele tava na frente, tipo assim, sentado numa cadeira em frente ao fogão e a mãe dele tava sentada na frente dele, também os dois no celular. Aí eu falei assim, credo, Rodrigo, pra que deixar o arroz queimar? E aconteceu que eu acho que ele não gostou muito, sabe? E daí eu fui fazer a carne e eu fiz todo o almoço sozinha, eu tava meio ruim, né? Eu já tinha ficado com um monte de gente aglomerado, mas enfim. Aí eu fui, fiz o almoço, terminei o almoço, a gente tava sentado, ele terminando, ele foi no banheiro, voltou e falou que ali seria o último dia dele em casa. Eu não entendi nada, ele já tava me ameaçando ir embora já há dias. E eu falei pra ele que eu não iria impedir ele de ir embora, até porque ele era adulto e sabia o que fazia. A mãe dele brigou comigo, falou que eu tava traindo o filho dela, falou um monte de merda de mim, na frente da minha mãe, na cara da minha mãe. A minha mãe também falou algumas coisas do filho dela, porque assim, enfim, a mulher grávida, ela se sente muito mais sensível. E o fato de eu estar sensível não importava pra eles, era só o fato do filho dela estar triste com alguma coisa que eu fiz. E aí, ele não se justificou em momento nenhum porque estava indo embora. O único motivo era a mãe dele tá ali e ele tá querendo ir embora e a mãe dele tá defendendo ele o tempo todo. E aí, enfim, eu implorei para ele não largar o trabalho. Ele levou o nosso carro e eu falei assim, me manda notícias, me fala como foi o trabalho, né? Não é porque a gente você tá saindo de casa que
eu vou te odiar, né? Que a gente não vai se conversar nunca mais, enfim. E ele prometeu pra mim que não iria abandonar o trabalho, até porque ele tava levando o carro pra poder vir trabalhar. E na prática, na real, não foi nem um pouco assim. Na hora, ele concordou e trabalhou o primeiro dia. Quando chegou no outro dia, eu ia no mercado. Nesse mercado é 2 quadras da nossa casa. Eu fui e acho que assim, uns 10 minutos antes ele já tinha ido embora. Ele foi lá, ficou conversou com o RH. A mãe dele convenceu ele a sair do trabalho e ele abandonou o trabalho. E aí o gerente da nossa loja veio e falou assim: Tayane, por favor, fala com ele, né? Ele é uma pessoa que trabalha muito bem aqui, todo mundo gosta muito dele. Não deixe ele embora. Se for preciso mudar, a gente dá um jeito, a gente muda, né? E eu até tinha concordado em alugar uma casa, então, só para nós dois. Só que o que aconteceu? Comecei a ligar para ele, comecei a passar mal, muito mal, sabe? Comecei a sentir dor, comecei a ficar nervosa, chorar, ter pressão, a pressão subiu lá em cima. E daí eu ligava pra ele, eu liguei 61 vezes, gente. 61 vezes eu liguei pra ele. Tentei mandar mensagem, mandei mensagem pra mãe dele e a única resposta que eu tive da mãe dele foi a seguinte: deixa o meu filho em paz. Simplesmente eu tô grávida de 8 meses e a mãe dele quer que eu deixe o filho dele em paz. Gente, me falem aí se eu estou certa ou se eu estou errada. Ele tá desde sexta-feira sem mandar uma notícia, sem falar que tá bem, sem falar se tá vivo, sem me dar assistência. Eu passei assim o final de semana bem ruim, porque eu tava muito nervosa, ainda tô muito nervosa. Só que assim, eu não posso prestar queixa contra roubo do carro, porque o carro também não era só meu. Eu não posso falar que ele desapareceu, porque ele não tá desaparecido. Mas enfim, eu sei onde ele tá, eu sei como ele tá, né? E ele tá nem aí pra família dele, a mãe dele muito menos, porque assim, se eu na sexta-feira eu liguei 61 vezes pra ele, nenhuma vez. Eu vou postar um print no final aqui do vídeo. A mãe dele simplesmente mandou eu deixar ele em paz. Ele é casado, ele tem um filho e tiraram o celular dele pra ele não se comunicar comigo. E ele também não tá falando comigo não tentou falar comigo de outra forma nenhuma. Claro, se fosse eu sou doida, gente, eu sou doida. Eu ia pegar o celular, ia quebrar toda a casa e ir embora. Eu ia falar assim, eu sou casada, tenho um filho, eu não vou abandonar assim desse jeito. Mas isso é minha parte. Eu não sei o que ele faria, nunca passei por uma situação dessa. Eu só sei que, assim, eu passo dia e noite chorando de tanta raiva, de tanta preocupação, porque eu não sei se ele tá bem, se ele tá vivo. E assim, eu não consigo ter raiva dele, assim, de odiar ele, porque assim, ele tinha depressão, ele tinha uns probleminhas. E eu sei que eu também não fui a melhor pessoa do mundo, mas o que fizeram e o que estão fazendo comigo é desumano, gente, é desumano. Porque imagina uma mãe grávida, uma mulher grávida, né? Sendo abandonada pelo próprio marido, que está sendo induzido pela própria mãe, né? Então imagina, a mulher não tá nem aí pro próprio neto, não tá nem aí. Pra mim, ela nunca teve aí mesmo. Ela não vai com a minha cara, ela não gosta de mim, por mais que ela fale que me ame, ela não gosta de mim.
Por mais que ela fale que me ama, ela não gosta de mim, mas ela deveria talvez se importar com o neto dela, né? Eu já perdi um filho por estresse excessivo, por problemas assim. Então, assim, eu imaginaria que ela tivesse atitudes diferentes. Mas eu não, enfim, não conheço ela realmente ainda, né, pra falar. Isso foi meu desabafo, gente. Se vocês souberem o que eu devo fazer, ou tiverem alguma recomendação pra mim fazer, me deixe aqui nos comentários, né? Obrigada por me assistirem. Até o próximo vídeo e um beijão.